Olá, eu sou a Andressa Fabres e vou contar uma história para você. O nosso convidado hoje é Pop. Ele começou estudando curso técnico de edificações, mas se transformou num palestrante nacional e até internacional. Mas quando se pergunta a profissão dele, ele responde: cuidar das filhas. Vamos ouvir essa história? Olá, seja bem-vindo. Hoje a gente tem o privilégio de estar com o papai, que é Pop, jornalista, escritor, palestrante e muito mais coisas que a gente vai descobrir aqui hoje. A gente tem o prazer de receber o Marcos Piangers, que hoje está em Criciúma, a convite do escritório Sventicas Advocacia Associados, que está completando 20 anos. E a gente vai conversar e contar toda essa história. E eu quero começar essa história de trás para frente. Seja bem-vindo, Marcos Piangers. Muito obrigado. Antes de tudo, né? Seja bem-vindo a Criciúma. Não é a primeira vez, né? Não. Já passou muito por Criciúma. Mas eu queria começar de trás para frente. Eu queria saber qual é hoje a tua principal atividade. Porque a gente conhece o Piangers escritor, o Piangers influenciador digital, palestrante... Pretinho Básico, enfim, tem uma série de atividades que a gente conhece, mas qual é o trabalho que mais ocupa espaço e te rende, vamos botar assim, então? Você está me perguntando de rendimento financeiro, porque assim, o meu trabalho de verdade é cuidar das minhas filhas. Isso é o meu trabalho. Tudo aquilo que a gente faz além disso é para possibilitar que esse cuidado seja bem feito. Então, se eu trabalho no Pretinho, ou se eu escrevo num jornal, ou se eu dou uma palestra, ou se eu dou uma consultoria de inovação, ou se eu lido com startups e invisto em startups para, quem sabe, um dia a gente conseguir ter a resolução de um grande problema. Em geral, eu estou fazendo tudo isso, mas com um pensamento, cara, como é que elas estão, o que elas estão passando, o que elas estão sentindo, como que eu posso me conectar mais, como que eu posso ficar mais em casa e não menos, como que eu posso viajar menos, como que eu posso trabalhar mais do lado delas, qual a escola eu escolho, qual problema de saúde elas estão passando, como que a gente pode lidar pelos desafios de uma pré-adolescente, a Anitta já está com 13 anos, de uma menina de 6 anos, que é a Aurora, começando na vida escolar, e é tão frustrante, acho que para todos os pais, ver seu filho cheio de ímpeto criativo ser abafado no ambiente escolar por conta de uma construção que vem aí da época da Revolução Industrial ainda. Então todos esses dilemas eles ocupam a minha preocupação e esses são os dilemas que representam de fato o meu trabalho. O meu trabalho do ponto de vista de ocupação mental. E do trabalho mesmo, de esforço, o trabalho físico. Esforço, sabe, os trabalhos de Hércules. Eu estou aqui trabalhando, conversando com você, mas sabendo que tudo isso daqui é para que a gente tenha duas meninas educadas, honestas, gentis e que se enxerguem como agentes transformadores do mundo. Como eu me enxerguei um dia, porque a minha mãe me disse isso, você pode transformar as coisas, tudo que você vê de errado você pode buscar e lutar para que fique certo. Eu tento falar isso para elas e assim como eu tento ser um agente transformador para o bem, para o mundo melhor, espero que elas sejam um dia também. Esses dias eu escutei uma psicóloga dizer assim, quando a gente pergunta para uma pessoa o que você faz, ou quando a gente é questionado, né, o que está fazendo, o que está fazendo da vida, a pessoa já imediatamente começa a falar, eu estou trabalhando nisso, eu estou fazendo aquilo, tudo em torno da vida profissional. Eu acho isso equivocado. Né? E aí tu traz essa reflexão, o meu trabalho são os meus filhos. Tu enxerga um mundo muito dinheiro ao centro? Eu tenho falado de dinheiro ao centro, é isso? Sim, eu acho que sim. Agora, sim, é importante que a gente entenda que esse último século foi o século da profissão. Assim. Há alguns séculos, se você não tivesse um sobrenome importante, isso tem algum resquício em algumas cidades mais no interior, a gente percebe que o sobrenome ainda é muito importante. Isso vem lá de uma época em que uma família real ou feudal era muito importante. Era muito importante você ter uma ligação
biológica, sanguínea, com o poder. Hoje, o poder tem a ver com dinheiro e para demonstrar status, você demonstra através da importância do seu cargo. Então você deixa de ser o Carlos, você é o Carlos da Unilever, você não é mais o Márcio, você não é mais o Marcos, você é o Marcos da RBS, né? Você é o João, a Patrícia do, sei lá, da Colgate, né? Então você já começa a sempre dar o seu sobrenome, é o seu emprego. Eu sou, mas ele é o Arnaldo advogado, aquela é a Patrícia arquiteta. Então isso se tornou nosso sobrenome ligado ao status, ligado ao respeito, que é uma construção social que vai acabar logo ali, porque no momento em que os empregos eles minguam e eles vão minguar num futuro de automação robótica, algorítmica e tudo mais, a gente vai ter que lidar melhor com o cidadão que responde a essa pergunta que você faz, tipo, eu vivo? O que eu faço? Eu viajo. Como assim o que eu faço? Não, o que você faz para ganhar dinheiro? Um monte de coisa. Eu trabalho de Uber e aí eu também faço umas operações na internet. De madrugada eu jogo poker e ganho um dinheiro. E eu pago o aluguel com o Airbnb, que eu alugo da minha casa. Ficou difícil explicar para uma geração mais antiga o que você faz. São 35 mil pessoas nos Estados Unidos que ganham mais de $1 milhão trabalhando de casa, com alguma coisa. Tem YouTubers, milionários, bilionários. Como que eu vou explicar para o meu avô o que é um YouTuber? E ele não consegue nem entender o que é um YouTuber, ele não sabe o que é um YouTube. E quando eu falar para ele que tem adolescentes de 14 anos que fazem slime no YouTube e que estão milionárias vendendo slime por causa do YouTube, ele não sabe nem o que é slime. É muito maluco a época que a gente vive. Então assim, me parece que vai ficar até um pouco grosseiro a gente perguntar para as pessoas no futuro qual é a sua profissão, o que você faz da vida. Porque as pessoas vão dizer, como assim, cara? O que você está querendo dizer? Sério que você ainda quer que eu diga, eu sou arquiteto, advogado? As pessoas elas vão começar a dizer, a se sentir constrangidas de perguntar o que uma pessoa faz, porque não importa o que a pessoa faz. Com que idade tu estavas, tua primeira lembrança da tua mãe dizer para ti que, olha, tu podes transformar o mundo, tu pode ser não sei qual foi a expressão que ela usou, como é que era a fala dela, mas que tu entendeu que eu posso ser qualquer coisa e eu posso transformar o mundo com o que eu faço? Bom, a minha mãe, ela tinha pouco tempo e pouco dinheiro. A minha mãe era uma mãe solteira, ela é uma das 20 milhões de mães solteiras do Brasil. Então, não ter pai fazia com que ela tivesse que trabalhar mais, me levar para o trabalho, me dar um jeito de me colocar lá numa salinha e me colocar numa creche muito cedo, e uma creche muito insalubre, eu me lembro, assim, tinha só uns basculantes, não tinha nem janela. Então, e eu me lembro dela ter ganho um gravador no trabalho, e aí me deu de presente esse gravador, e esse gravador eu gravava minha voz, e eram minhas primeiras brincadeiras com rádio, gravava minha voz e ouvia, fazia personagens, imitações naquele gravador. E aí você vê como tem um impacto essas coisas, né, na vida de uma criança. Lá na frente você vai se descobrir, às vezes, na sua profissão por conta de um presente que ela ganhou. Então, não foi exatamente uma frase, mas foi como ela me criou. Ela me criou me dizendo o tempo todo que eu deveria mudar aquilo que eu achava errado, que eu não deveria me relacionar com as pessoas que eu achava que estavam fazendo coisas erradas, ou que eram desonestos, ou que eram agressivos, ou que faziam bullying com crianças menores, que eu podia me posicionar para que o bullying não continuasse. Então ela sempre, por estar sempre muito forte, trabalhando e encarando a vida profissional e me criando ao mesmo tempo, sempre muito firme, ela me passou essa firmeza, ela me passou essa noção de que, cara, não dá para sentar e deixar as coisas acontecerem, porque às vezes vão acontecer coisas erradas, você tem que estar sempre vigilante. E ela sempre me disse que eu não precisava cometer os erros do meu pai biológico.
Isso foi uma coisa. Quando eu, muito pequeno, pedia pai para ela, pedia, pô, mãe, todos os meus amigos têm pai. Ela me disse assim, cara, primeiro, eu sou seu pai. E segundo, você não precisa achar que você vai cometer os mesmos erros do seu pai biológico. Você não é o seu pai biológico. Eu sou seu pai. Esquece essa história de árvore genealógica aí. Eu sou seu pai, ela dizia. E aí a gente tá num momento, né, Piangers, que a gente viu recente, né, pessoas falando, porque filhos criados por avós e por tios são potenciais marginais. A gente vê contestações as escolas públicas já não aplicam Dia das Mães, Dia dos Pais, por causa dessas configurações familiares, né? E gente questionando isso, achando que isso é ideologia de gênero, né? Enquanto, não sei a tua idade exatamente, 38 anos atrás, a tua mãe já falava, né? Que tu não vai cometer os mesmos erros. Como é que tu enxerga essa movimentação? E aí, ao mesmo tempo, a gente vem num resgate, num discurso de família tradicional, né? De que retorno, família tradicional. E a tua família não era tradicional do ponto de vista que se coloca hoje, né? Verdade. Como é que tu enxerga esse movimento todo? Eu vou resumir de uma forma muito simples. Eu acho que tinha que ter mais mulher mandando no Congresso, no Senado. Tinha que ter mais mulheres decidindo leis. Porque eu não posso me posicionar aqui, do ponto de vista do marido, pai, de 2 meninas, numa família, uma configuração até bem tradicional, achar que eu tenho alguma autoridade. Quem tinha que estar respondendo essa pergunta é a minha mãe, que criou um filho com todas as dificuldades, criou um filho bem, espero, né, bem formado. Porque se a gente tiver mais mulheres decidindo esse tipo de coisa, a gente acrescenta na discussão o sofrimento e as dificuldades que as mulheres passam. Porque todas as leis e toda a nossa construção social até hoje é do ponto de vista masculino. A gente decidiu tudo. Então agora podem votar. Sabe, com muita luta, com mulheres morrendo, se matando, dizendo, pelo amor de Deus, deixa a gente votar. E, tá bom, então pode. Mas teve que ter muita luta. Então, assim, esses dias eu estava vendo uma entrevista de uma juíza e perguntaram para ela assim, então qual você acha que deve ser a configuração ideal do Congresso Nacional? Meio a meio? E ela disse, não, 100 anos só mulheres. Porque foi 100 anos só homens, entendeu? Se você quer realmente ser justo, não é 50%, 50%, é 100 anos só mulheres. Aí depois a gente faz 50%, 50%. Porque sempre é com o viés ainda, esse viés masculino de vamos deixar então 20% de cota. Cara, vamos só ouvir, sabe? O que a mulher tem para dizer. E a minha mãe, e as mães solteiras, né? Se a gente pega o Brasil, assim, ter um pai é uma raridade. Então eu acho que eu trabalho de um lado para incentivar os homens a participarem mais, porque isso muda as coisas mesmo. Se eu tivesse um pai amoroso e participativo, eu não tinha errado tanto, sabe? Eu errei muito por ser ingrato na minha adolescência com a minha mãe, de achar que, a minha mãe não sabe de nada. Um dia eu vou encontrar meu pai biológico, ele que sabe das coisas. Eu errei muito com a minha esposa, de não ter engravidado junto com ela nos primeiros meses, porque achei que eu tinha que trabalhar mais, porque eu tinha que ter mais dinheiro, porque eu precisava de mais dinheiro para minha filha ter a melhor creche, a melhor, sei lá, enxoval, melhor bicicleta, melhor carro, eu precisava de um apartamento maior, tudo bobagem. Então eu errei muito. E me faltou um cara para eu ligar e dizer, pai, o que eu faço agora? E esse cara me dizer, velho, calma, vai dar tudo certo, fica pertinho da sua esposa, seu casamento vai mudar, a chegada de uma criança muda tudo, você não precisa de mais dinheiro, você só precisa gastar menos, velho. Começa a gastar menos com iPhone, começa a gastar menos com computador, com bobagem, com cerveja, porque agora você vai equilibrar a sua vida financeira com atenção e dedicação para o seu filho. Então eu errei por não ter tido um pai atencioso. E por isso que eu vivo para aproximar pais da família. Mas isso não significa que uma mãe não pode criar um filho bem. E tantas mães solteiras criam filhos agradecidos, como eu poderia ter sido e hoje eu sou. E pais ruins não fazem falta. Então, quando a gente vai para essa família tradicional,
a gente também esbarra em homens que são violentos, que batem na mulher e que batem nas crianças. A maioria da violência que uma criança sofre na vida vai ser dentro de casa. E às vezes a violência não é nem física. Às vezes é verbal. É verbal, emocional, enfim. A gente vai para o intervalo rápido, volta em seguida. Aí para saber a história do Pianger profissional, né? Lá no princípio, lá quando ele começou a carreira dele. A gente volta já. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é com Marcos Piangers e ele está contando um pouco sobre a vida pessoal dele, que é o principal trabalho dele, ele já contou aqui, né, que envolve as filhas, a educação das filhas e transformar as filhas dele em agentes transformadores, ou criar para que sejam agentes transformadores. Mas eu quero agora resgatar a história do Piangers lá no começo, a gente já falou da tua educação pela tua mãe, né? Mas eu quero focar um pouquinho na história profissional. Tá. Qual foi o teu primeiro emprego? Fui estagiário, ainda cursando edificações. Aí eu fui estagiário na própria instituição de ensino que eu estudava. Esse curso era técnico ou era técnico de edificações? Eu queria fazer arquitetura no vestibular. Mas ali eu vi que não era muito a minha, que eu tinha que ir para algo mais humanas, assim, mais de comunicação. E eu pensei, deve ser publicidade, porque eu gostava de design, então por isso que eu pensei em arquitetura. Mas, publicidade mistura design e comunicação. Então a arquitetura não funcionou, não gostei de edificações, aí fiz o vestibular para jornalismo, porque a mãe não tinha dinheiro para pagar uma faculdade paga, e eu fiz então a UFSC, que é uma universidade pública, na área de comunicação, e o mais próximo que tinha de publicidade seria jornalismo. E como é que foi lá dentro do jornalismo? Porque aí depois tu fez TV, fez rádio, né? Enfim, tá bem envolvido ainda. Foi ótimo, porque é uma universidade muito prática. Desde o primeiro semestre eu estava trabalhando já com televisão, rádio, editando, coisas que eu gosto, sabe? Aí eu me senti assim, confortável de ir atrás de coisas interessantes. Fui fazer meu primeiro documentário em áudio sobre cinema, e eu gostava de editar, então pegava áudios de filmes com as entrevistas que eu fazia, e aquilo realmente me brilhou o olho, assim. Eu me encontrei na capacidade de utilizar ferramentas tecnológicas para me comunicar com as pessoas, né? Ou para comunicar algum assunto. Então, durante toda a faculdade, eu me lembro até hoje que Alexandre Mendonça, um colega mais velho, que já estava muito bem sucedido, fez um TCC super bem sucedido, já estava encaminhado na carreira, ele olhou para mim e falou assim: cara, você é meu calouro, tá? Mas eu vou te dizer um negócio que eu nunca falei para ninguém. Não deixa o jornalismo te segurar, porque eu já vi que você é um cara que quer fazer várias paradas. Vai fazer, cara, não deixa o jornalismo, não fica num quadradinho e tal. Eu falei, ai, que bom que você falou isso, porque os professores odeiam, cara, que eu tentava fazer vídeo diferente, entrevistas malucas, e eu tentava experimentar, e com esse empurrão desse colega, desse veterano, eu me senti mais tranquilo de experimentar. E aí, quando a gente ouviu falar que estavam fazendo uma seleção na RBS para trabalhar com televisão, eu falei, vou lá, meu. E aí fiz um teste de TV super engraçado, saí de trás de um sofá e falei um monte de bobagem, e os caras, tá dentro. Era pro Patrola ou era para um programa chamado Na Pilha. Na Pilha. Na TV Com, numa televisão comunitária, né? E aí, em um ano de Na Pilha, já me chamaram para fazer o Patrola e já me chamaram para trabalhar no rádio. E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo rádio e Patrola ao mesmo tempo, escrevendo no jornal, e aí me chamaram para ir para Porto Alegre fazer o Pretinho Básico. Fui para fazer o Pretinho, já fiz televisão lá também. Quando eu vi, já estava coordenando uma área de vídeo digital de um braço jovem da RBS lá em Porto Alegre. Quando eu vi o Jornal do Almoço, e coordenando umas equipes assim de digital, de internet mesmo.
E aí me chamaram para conhecer um festival nos Estados Unidos, um festival que era o meu sonho conhecer, que era de marketing digital e de disrupção, de revoluções digitais que acontecem nas empresas. E aquilo mudou minha vida. Lá eu vi um monte de palestrantes e de assuntos incríveis, comecei a me especializar nisso e uma coisa levou a outra, comecei a fazer palestras, prestar consultorias e ver a área de inovação lá dentro do grupo de comunicação da RBS disparar em faturamento, em audiência. Aí eu vi que aquilo que era algo que eu realmente gostava. Falasse em palestras, mas que tipo de projeto, que tipo de trabalhos que tu fez nessa linha da inovação, do marketing digital, da disrupção? Bom, a gente, desde muito cedo, né, quando eu entrei lá no Na Pilha, eu falava pro pessoal, né, da tecnologia, bom, vamos fazer um blog do programa, e as pessoas, o que é blog? E eu, mano, vocês têm que ter blog. E aí, beleza, fizemos um blog do programa. Entrei no Patrola, precisa ter, sei lá, Orkut, precisamos fazer uma comunidade no Orkut. E as pessoas da empresa tradicional, elas ainda não estavam entendendo isso. E eu olhava para a internet e dizia, cara, isso vai comer tudo, vai tudo para cá. A gente precisa estar aqui antes, porque eu era mais jovem e eu já estava lá, então eu já estava no Mirk, já estava no ICQ, já estava lá nas comunidades, já sabia que era isso que os jovens faziam, baixavam música, MP3 na internet. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu disse, cara, não tem lógica nenhuma, a gente ainda está nesse formato antigo. E sempre já na faculdade desafiei esse formato antigo. E então a internet fazia muita lógica para mim. Como eu sempre fui provocador, acabou que em algum momento as pessoas disseram, tá, então manda nisso aqui. E aí quando elas disseram, então manda nisso aqui, óbvio, funcionou, porque eu fui lá e fiz um blog, fiz um sistema de vídeo, distribuição de áudio, de transmissão ao vivo através de celulares, começou a funcionar e a audiência começou a se renovar, as pessoas começaram a entrar ali através de um outro ponto de contato. E claro, com muita briga, porque vinha lá o marketing e dizia, mas o Ibope está caindo, deve ser porque a gente está colocando os conteúdos na internet. E eu dizia, cara, mas então soma os dois conteúdos. Se a gente tem 30 milhões de pessoas na internet, acrescenta no Ibope, você vai ver que aumentou o nosso Ibope, não diminuiu. Mas meu Deus, como é que vai ser essa métrica? Não importa a métrica, vocês têm que criar uma nova métrica, porque agora tem uma nova configuração de comunicação, de mundo, de realidade na produção de conteúdo. Então a gente, depois que criou a área terminou o ano, só para encurtar a história, né? Em 2016 a gente terminou 2016 como a única área que teve crescimento de audiência e faturamento na empresa, uma área que foi de 0 a uns 5 milhões de faturamento assim na soma de eventos, blogs, redes sociais, aplicativos, games, impressos, tudo isso a gente criava além do core business que era basicamente rádio. Então, assim, a chance que a gente teve de criar um ecossistema digital num ambiente que era muito tradicional, me deu um pouco de conhecimento para daí levar para empresas. Então, hoje empresas me contratam para falar o que empresas, bancos tradicionais podem fazer, empresas mais tradicionais. Mas isso num formato de palestra ou num formato de consultoria? Consultoria e palestra. De consultoria e palestra. Pelo que tu contaste, a tua história foi muito automática, né? Foi daqui para lá e foi crescendo. Mas nesse momento em que começasse a fazer palestra, porque hoje palestra a gente vê shows, né? Nas palestras e precisasse te preparar para isso ou também foi automático? Aquele desprendimento que tu já tinhas no rádio, aquela experiência da TV, já te levou para uma apresentação bem estruturada? Sim. Acho que sim. Acho que uma coisa ajuda a outra. Obviamente, quando eu comecei a dar palestra, era especificamente sobre um assunto, sobre inovação, então era aquilo que eu estava vendo nesses eventos ao redor do mundo e apresentando para agências de publicidade, para colegas, para áreas em algumas empresas, assim, mas de uma forma muito tímida. Fui vendo que as pessoas começaram a ver uma apresentação e dizer, cara, eu preciso te levar na minha empresa. E eu ia nessa empresa e eu comecei a perceber, cara, eu posso começar pelo menos cobrar um pouquinho de dinheiro, né? Eu comecei a cobrar um pouquinho de dinheiro e as pessoas começaram a pedir demais, né? A demandar minha presença mais. Deu, cara, se eu aumentar um pouquinho o dinheiro, eu faço menos e ganho a mesma quantidade. E aí continuou a demanda e até que eu encontrei um contratante falou, velho,
você é muito barato. Você cobra muito pouco, velho. Você tem que cobrar mais. Eu falei, sério, mas é que eu não sei cobrar dele. Deixa comigo. E esse cara virou meu agente. Então esse cara que virou o cara que transformou tudo isso em negócio. Porque senão eu estaria até hoje cobrando, tipo, bem baratinho, indo em todos os lugares. E aí chega num ponto que a gente volta lá pro começo da entrevista, né? O que o Piangers faz? O Pianger cuida, dedica o seu tempo, né? A sua profissão, entre aspas, é cuidar das filhas. Mas tem toda essa atividade que o Piangers desenvolve. Como que é a administração do tempo? Existe uma rotina? Existe assim? Existe. Vou falar... eu me sinto mal de falar isso, porque a gente vive numa sociedade que cultua o trabalho. Mas, tipo, dezembro, janeiro e fevereiro são os meus meses de férias. Hoje eu tenho 3 meses de férias. Tudo isso foi construído ao longo de 15 anos, né, quanto? Eu entrei em 2000, então de 18 anos de carreira. Mas pensa, o meu sonho sempre foi levar minhas filhas na escola com tranquilidade, pegá-las com tranquilidade e tal. Só esse ano agora que eu saí do Pretinho Básico, que eu saí do meu programa de rádio, que eu tinha um horário fixo. No final de 2016 eu estava palestrando, lançando meu segundo livro, trabalhando com a Fátima Bernardes, no encontro com Fátima Bernardes como repórter. Que mais? Coordenando áreas digitais lá na Atlântida, fazendo o Pretinho Básico, e a minha filha puxou minha camisa e disse, pai, não dá? Cadê você? Papai é pop, teve que ser puxado na orelha pela filha. O tempo todo. A Anitta é o meu grilo verde, ela me puxa o tempo todo. A Anitta é a mais velha. É mais velha, você tá falando coisa errada, pai. Isso aí, pai, não fala isso é gordofobia. Ela veio esses dias e falou, pai, não faz essa piada que isso é gordofobia. Eu, caramba, filha, tá bom, é só uma brincadeira. Não, as pessoas ficam magoadas. Eu, beleza. Então, assim, ela é o meu grilo verde, ela me mostra o que fazer, como fazer o certo. As pessoas... Tu te sente julgado quando tu fala, 3 meses de férias, eu sou uma pessoa que tira 3 meses de férias e eu tenho 38 anos. Tu te sente julgado quando tu conta isso? Eu tenho vergonha de falar. Hoje eu tenho vergonha ainda de falar isso. Eu tenho vergonha. Eu falo aqui e penso, puxa, o que vão pensar, entendeu? Mas é fácil, assim. Eu entendo, depois de 18 anos trabalhando com mídia, você sabe que todo mundo só vê esse momento aqui. Você sabe que a semana que eu fui para Teresina e dormi de madrugada no avião e de manhã cheguei em São Paulo e já dei uma palestra e peguei um carro e fui para o interior de São Paulo para dar outra palestra, esse bastidor ninguém viu e ninguém quer. Às vezes que eu trabalhei Réveillon na rádio, na virada eu estava lá falando, por anos e anos. Ou pelo contrário, às vezes as pessoas mostram isso, né? Tem orgulho de mostrar o trabalho, essa parte. E não os 3 meses de férias. Eu tendo a acreditar que é o seguinte, o cara ali só mostra o exit. Não sei se você está por dentro dos termos das startups, mas os caras adoram falar em valuation. Eu tive um exit. Ele teve uma saída de 600 milhões de dólares e ele diz para todo mundo, olha só, eu investi nessa empresa quando ela era pequena e agora teve um exit de 600 milhões. Mas ele não conta para ninguém que porque não bateu várias metas, ele foi perdendo a quantidade de porcentagem que ele tinha na empresa e que de 20% ele foi perdendo e agora ele teve 1% desses 600 milhões, tanto voltou para o investidor, tanto foi para outros investidores e ele ficou com muito pouco. Os bastidores das derrotas ou das falhas, ninguém gosta de mostrar. E eu considero uma falha minha quando eu trabalhei demais em 2016 e a minha filha teve que me puxar. Eu considero uma falha minha quando eu tive que arrumar as coisas para que meu casamento não fosse pro brejo. Foram falhas minhas, porque em algum momento desequilibrou e é uma decisão do homem dizer assim, cara, ou da mulher, de dizer assim, cara, peraí, o que é a minha prioridade? É a minha família? Então não vou deixar isso, não vou perder minha família. E pedi demissão da equipe que eu coordenava lá no Sul, pedi demissão da Fátima Bernardes, larguei o Pretinho Básico e depois de 18 anos, hoje eu não tenho horário. Tava falando isso pra minha mãe hoje, a gente almoçando no meio da tarde em Floripa, eu dizendo, mãe, você já viu? Eu não tenho horário, eu não preciso ir para lugar nenhum. Quer dizer, a gente veio para palestra aqui agora, mas não tinha que estar 10 da manhã, 1 da tarde em tal lugar. Não, a gente pode tomar um café tranquilo, eu posso cortar o cabelo. E isso para mim é vida, é liberdade, é assim a alegria. Agora algo que ninguém quer mostrar.
Eu me mudei para um apartamento que não tem elevador, eu moro no 4º andar, todos os dias eu subo e desço aquelas escadas pelo menos 8 vezes, porque eu deixo a Anitta na escola, volto, subo. Deixo a Aurora na escola, volto e subo. Pego a Anitta na escola, volto e subo. Pego a Aurora na escola, volto e subo. Não tem espaço gourmet, não tem salão de festas, não tem piscina. É um prédio antigo que eu pago pouco aluguel e assim eu não preciso trabalhar que nem um maluco. Então assim, eu quero gastar pouco, eu não dou iPhone, minhas filhas não têm iPad, ninguém tem videogame lá em casa, o meu carro é um carro de 2013 com um step que me roubaram, eu comprei o mais vagabundo e coloquei atrás, ele tá careca o step e não tem seguro o meu carro. Ou seja, eu gasto pouco dinheiro para poder ganhar pouco dinheiro. Então a vida que eu construí em 3 meses do lado da minha mãe, em dezembro, janeiro e fevereiro, foi uma vida que eu construí gastando pouco, sem jatinho e sem helicóptero, velho. Gastando pouco para ser feliz nas coisas que importam. Então, se alguém tem inveja desses 3 meses, se disponha primeiro a morar no 4º andar de um prédio sem elevador. A fazer um investimento, né? É um investimento no tempo. Exato, exatamente. Piangers, obrigada por ter cedido o teu tempo, né? A gente está aqui, ele vai entrar na palestra agora. Muito obrigada por ter obrigado pelo carinho. Dedicado esse tempo aqui para dar uma aula para gente. Ah, que isso, eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a você também que nos acompanhou neste mais um programa de Andressa Fabris Conta. Na próxima semana temos uma nova história para você. Até lá.